E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno e mais uma vez eu vou trazer o conteúdo de listas em Python aqui para vocês. Já gravei outros vídeos mostrando diversas funções, exemplos, já deixei listas de exercícios disponíveis e hoje eu vou dar continuidade no assunto de listas, só que eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, vou resolver três exercícios. E como sempre, eu vou introduzir a aula com um, um breve recapitulamento das coisas que eu já falei. A maioria das funções que está aqui eu já ensinei em outros vídeos, mas vamos dar continuidade aqui em listas em Python. Bom, basicamente, as listas elas são criadas utilizando colchetes. Então, eu vou criar uma lista aqui com números, strings e números booleanos. Aqui, minha lista recebe colchete, valor inteiro, string, aqui tem o float e o true. Então, aqui eu coloquei esses dados dentro da minha lista. A lista ela vai funcionar justamente para isso, para guardar vários dados dentro de uma só variável. Se eu quiser acessar o terceiro elemento, que seria o índice 2, eu faria isso da seguinte forma. Eu daria um print, minha lista, abre colchete e coloco o índice que eu quero acessar, que é o índice 2. Na lista, a gente sempre vai começar pelo índice 0. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem quatro índices na nossa lista. E eu quero justamente acessar o terceiro elemento, que é o índice 2, ó. 0, 1, 2. Terceiro elemento, que é o índice 2. Então eu vou dar um print, minha lista, abre colchete, 2. Eu vou ter como saída Python. Agora, o fatiamento. Se eu quiser pegar os elementos do índice 1 até o 3, eu não vou estar incluindo o quarto índice. Então eu venho aqui, vou criar uma sublista que vai receber minha lista, abre colchetes, coloca o índice que eu quero ir até o índice que eu quero ir. Então vai ser 1, 2 pontos e o 4. Nisso daqui, automaticamente a gente vai tá excluindo esse 45,5 e também o número 10. A gente pegou, lembra? Do índice 1 até o terceiro. 0, 1, 2, 3. É esses três elementos que eu quis acessar. Perfeito. Já mostrei para vocês a criação de lista e como mexer com índices e fatiamento. Outra coisa que eu posso falar para vocês é os métodos de manipulação de lista. Tem diversos outros métodos, mas esses daqui são os principais, é os que mais a gente utiliza, principalmente nos exercícios do MetaBlue. Perdão. Aqui eu criei uma lista de linguagens em Python, onde eu coloquei as linguagens C, Java e Ruby. Se eu quiser adicionar um elemento no final dessa lista, eu vou dar um linguagens.append e a linguagem que eu quero adicionar. Eu quero adicionar Python. Então, automaticamente a nossa lista vai ser C, Java, Ruby e Python. Agora, se eu quiser excluir um elemento, eu vou usar a função remove. Eu dou um linguagens.remove e eu coloco o elemento que eu quero excluir. Então, quando eu dou esse remove, vai percorrer os índices da nossa lista. E a primeira ocorrência que tiver do valor que eu especifiquei aqui, vai remover. O pop, ele vai remover também. Só que ele vai remover e vai retornar o elemento de um índice. O último, sempre. Ou seja, último igual a linguagens.pop. Ele vai remover o último elemento da lista e esse último vai passar a ser esse último elemento dessa lista. Perdão. Por exemplo, se aqui eu adicionei Python no final da nossa lista, quando eu dou esse último recebe linguagens.pop, ele vai passar a valer o Python. Tanto é que se eu dou um print último, a nossa saída vai ser o Python. E aqui é o print linguagens,
que lembra que eu tirei o Python. Eu já tinha tirado o Java, né, nesse remove. Eu tinha adicionado o Python e aqui eu tirei o Python. Então ficou só a linguagem C e a Ruby. Então, uma dica. A diferença entre append e insert é que o append sempre vai colocar o item no final da lista, enquanto o insert ele vai inserir um elemento no índice desejado. Então, se eu quisesse inserir alguma. Eu acho que eu vou mostrar isso daqui no resolvendo um exercício que vai ser bem melhor para vocês entenderem, inclusive, do que eu apenas ficar mostrando aqui para vocês. Vamos para os exercícios então. Tá. Aqui a gente tem o nosso enunciado. Aqui a gente tem um inventário para um jogo. E a gente vai ter que iniciar com essa lista aqui, onde tem pistola, granada de fumaça e colete. Eu vou ter que escrever um programa que vai realizar as seguintes operações. Eu vou ter que adicionar um rifle ao final do inventário. Eu vou ter que inserir uma faca na primeira posição do inventário, índice 0. É aqui que vai entrar o insert. E eu vou ter que verificar se o item granada de fumaça está presente na lista. Se estiver, remova. Então, if item em inventário, eu vou ter que remover esse item. E aqui eu vou ter que ordenar todos os itens do inventário em ordem alfabética, que é uma função que eu vou mostrar para vocês que não está aqui. Então, antes de começar os exercícios, no exercício 1 e 2 eu tive um problema de gravação, onde eu tive que pegar o áudio de uma gravação que estava completa, tinha dado cerca de 14 minutos, e eu decidi colocar ela sobre outra gravação, para não precisar regravar tudo. Então, se vocês perceberem que está meio desconexo o áudio com o vídeo, é por causa disso. Mas no exercício 3 isso já voltou normalmente. Resolvido. Tenho, tenho um gabarito aqui no PDF que eu vou deixar disponibilizado para vocês nos comentários. Então, agora vamos para o nosso exercício 2 aqui. Filtro de aportes financeiros. Eu vou ter uma lista com valores de aportes mensais feitos em investimento ao longo de um semestre. Então, vai ser 6 valores aqui, né? Eu vou ter que calcular e mostrar a média geral dos aportes realizados no semestre. E eu vou ter que construir dinamicamente uma nova lista que vai conter apenas os aportes que ficaram acima da média do período. E eu vou ter que exibir no terminal o valor do maior aporte realizado e a nova lista filtrada. Aqui vai utilizar outras funções que eu ainda não falei agora, mas eu vou falar aqui para vocês. Beber uma água rapidamente aqui. Fazer o seguinte, para ficar mais rápido, já vou pegar esses aportes, colocá-los aqui. Aqui a gente tem os nossos aportes do semestre. Eu vou ter que calcular a média. Para eu calcular a média, o que eu posso fazer? A soma dos aportes pode ser sum aportes. Essa aqui é uma função que vai somar todos os valores que estão aqui dentro. Então, esse soma aportes está guardando a soma de todos esses valores aqui. Agora a gente tem a soma. O que a gente precisa? Da quantidade de elementos. A quantidade de elementos, a gente pode utilizar essa função len, que len aportes, que vai dar 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido pela soma. Então agora eu quero a média. A média dos aportes. Que vai ser soma aportes dividido por len. Que vai ser dividido pela quantidade de aportes. Aqui a gente já vai ter a média. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Média aportes. Se eu dou um executar, aqui mostrou a média. A média tá bem feia porque eu não coloquei o seguinte. Deixa eu colocar a formatação correta aqui. Dois pontos. 2.f. Se eu não me engano, é assim. Deixa eu conferir aqui. Não é assim.
Eu acho que não vai ter. Era isso que eu queria. Aqui a gente tem a média que pediu no número um. Agora eu vou ter que construir uma nova lista que vai conter apenas os aportes que ficaram acima da média. Ou seja, eu vou ter a minha média aqui, né, que eu calculei a média, 520, e eu vou ter que criar uma nova lista que vai guardar os valores que estão acima de 520, desses aportes aqui, né? Acima de 520, a gente tem dois valores, que é o 900 e o 800. A gente já sabe como é que vai ficar. Mas vamos fazer isso aqui agora. Ó, vou criar um novo aporte. Vou criar um novo aporte, que vai ser uma lista, né? Aqui, uma lista vazia. E agora eu vou fazer uma verificação. If valor para valor em aportes. Esse for, ele vai entrar dentro da nossa lista e vai verificar cada valor dentro da nossa lista. If valor maior que média aportes, ele vai colocar novo aporte, ponto append, este valor. O que que eu criei aqui? Esse for, ele vai verificar cada índice, vai pegar o valor desse índice e vai verificar se o valor desse índice ele é maior do que a média que a gente teve aqui. Se for maior, vai colocar novo aporte, ponto append valor. Nossa lista vazia vai adicionar o valor que é maior do que a nossa média, que é isso que a gente quer no item 2. Agora o item 3. Exiba no terminal o valor do maior aporte realizado e a nova lista filtrada. Tá, para eu colocar o maior valor do aporte, maior aporte, a gente utiliza essa função aqui, ó, que é o max. Automaticamente, isso daqui, o maior aporte, vai ter o maior valor desses aportes aqui. Então, agora eu vou printar o maior valor dos aportes é o maior aporte. Vou colocar o F aqui. E agora eu vou colocar a nossa lista filtrada. Print, novo aporte, que é a nossa lista filtrada. Vou colocar para rodar aqui. 520 é a média, o maior valor dos aportes é 900, realmente é 900. E aqui tem a nossa lista filtrada, que a gente filtrou com os valores que está aqui dentro, que é maior do que a nossa média. Então, esse é o exercício 2. O exercício 3, vou fazer ele aqui rapidamente para vocês, porque eu já ensinei tudo que de conteúdo de lista, né? E aqui vai se repetir. Vou ter que adicionar uma nova tarefa chamada gravar vídeo aula no final da lista, append. A primeira tarefa é estudar Python, vai ter que ser concluída, vou ter que remover, utilizando o método adequado para remover pelo o índice. E, eu vou, e aqui eu vou ter que alterar o ler capítulo 4 por ler capítulo 4 e 5, tá? E aqui eu vou ter que imprimir a lista final de tarefas e a quantidade de tarefas restantes. Nesse exercício, eu vou pegar a nossa lista aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Tá meio complicado colar para cá, né? Essa lista já está aqui dentro do nosso VS Code. E eu vou ter que adicionar uma nova tarefa chamada gravar vídeo. Então eu tenho que vir em tarefas, ponto append, gravar
vídeo. Isso aqui vai adicionar gravar vídeo no final da nossa lista. A primeira tarefa, estudar Python, foi concluída. Se ela foi concluída, eu vou ter que colocar tarefa concluída vai ser igual a, do jeito que ele quer, remova utilizando o método adequado para remover pelo índice. Vai ser tarefa, ponto, pop, o índice 1, o índice 0, né? Tarefas aqui, tarefas, perfeito. Print. A tarefa que foi concluída é, se eu der aqui, ó, a tarefa que foi concluída é estudar Python. Perfeito, já concluiu uma tarefa e ela foi removida da lista. Agora eu tenho que substituir a string ler capítulo 4 agora do índice 1, por ler capítulos 4 e 5. Beleza, acessando diretamente pelo índice. Tá. Substitua a string ler capítulo 4 agora no índice 1 por ler capítulos 4 e 5. 0, 1. Aqui tá no índice. Não, tá no 1 mesmo. Que aqui se tornou índice 0 e aqui se tornou 1. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em tarefas, o índice 1 vai passar a ser ler capítulo 4 e 5. Fechar aqui. Beleza. O 3 já foi concluído. E agora eu vou ter que imprimir a lista final de tarefas e a quantidade de tarefas restantes. Print. A nossa lista vai ser tarefas. E se eu quero o tamanho da nossa lista, se eu quero as tarefas restantes, o que eu quero basicamente são o tamanho da nossa lista, que é len tarefas. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Faltam. Se eu der um play, vai mostrar aqui para você. Ah, tá. Esqueci de colocar o sinal de atribuição aqui. A tarefa que foi concluída é estudar Python, que é o nosso exercício 2 aqui, né? O nosso segundo tópico. Faltam três tarefas, porque a nossa lista se tornou isso daqui, fazer exercícios, ler capítulo 4 e 5 e gravar vídeo. Gravar vídeo, lembra que eu adicionei com append no final. Então é isso, pessoal. Esse foi o exercício 3. Tem um gabarito aqui no final, se vocês quiserem conferir. Aqui está bem mais detalhado. Qualquer coisa, qualquer dúvida ou algum erro que vocês tenham notado, podem deixar nos comentários, dê um feedback de vocês aí. E eu expliquei bastante sobre lista, eu acho que eu abordei o assunto de forma completa, principalmente na parte que envolve as listas em si, né? Tem algumas outras funções que, da mesma forma que a gente pode pegar um maior número de uma lista, a gente pode pegar o maior, né? Ao invés de a gente dar um máximo, a gente dá um mínimo. Demonstrar aqui para vocês rapidamente, né? Por exemplo, se eu tenho uma lista com diversos valores, eu posso também desativar aqui o corretor, que dá sugestão. Eu posso pegar o menor valor, que é o mínimo dessa lista. Se eu pedir para printar isso aqui, ele vai nos printar o menor valor. Então, são diversas ferramentas que a gente tem em listas em Python. Listas
Eu vejo que é um dos conteúdos mais importantes em Python. É um conteúdo bem enxuto em Python comparado às outras linguagens. Mas eu espero que tenha esclarecido para vocês muita coisa. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado pela atenção. E é isso.